Ô, Ivanzinho, começar essa resenha do Puco hoje com um dos assuntos que movimentou, inclusive, o dia de hoje do futebol brasileiro. A gente sabe que não é divulgado aquela pré-lista de convocação da CBF. Alguns jornalistas conseguem apurar um nome ou outro. A lista normalmente tem, sei lá, 40, 50 nomes. Uma lista, enfim, apenas comunicando ao atleta, ao clube, sobre o atleta estar lá e poder ser convocado. E é por isso que sempre tem alguém filmando. Às vezes ele já sabe realmente que vai ser convocado, mas normalmente ele já recebe o aviso que ele tá na pré-lista e tal. E aí ele tá sempre assistindo a convocação e aparece aquela filmagem e tal, tudo mais. E hoje apareceram alguns nomes nessa pré-lista que fez a gente voltar àquele assunto. Eu sei que tem gente que não liga para a seleção brasileira, eu sei que tem gente que não tá nem aí para a seleção brasileira, e já digo que não é meu caso, eu realmente gosto, me importo, acho que é uma identidade nossa, ainda mais sendo o país do futebol. Nunca mais do que o Bahia. Bahia sempre prioridade, isso claro. Se tiver que o Bahia tá na frente da seleção, sempre vai estar. Se tiver que escolher o Bahia entre a seleção, sempre. Mas eu realmente me importo com a seleção brasileira e continuo naquela de que é uma realização imensa para um atleta chegar até a seleção brasileira, mesmo que seja repleta de situações de empresários, de, enfim, de clubes, de politicagem, enfim, ainda chegar à seleção brasileira é um grande feito. E os nomes que apareceram hoje, pelo menos de apurações nessa lista, deixam a gente naquela. Pô, tem alguma coisa no mínimo incongruente, alguma coisa que não tá batendo nessa equação. Você vê atletas e assim, não questionando a qualidade, ok, tem até qualidade os atletas que foram mencionados, como o Paulo, eu sempre esqueci, é Paulo Henrique, né, do Vasco, o lateral Paulo direito. Henrique. O Paulo Henrique do Vasco, o menino lá do São Paulo também, o Marco Antônio também, que enfim tá surgindo e teve boas partidas, mas assim, você pega o recorte de boas partidas do Marco Antônio de destaque muito pouco, entre outros nomes aí que foram aparecendo ao longo do dia. E você não falar, no mínimo, eu vou falar assim, no mínimo, de Caio Alexandre e Luciano Juba, eu já acho um absurdo. Principalmente Luciano Juba, porque nesse mesmo recorte que a gente fala do Marco Antônio, de ser um cara que tá tendo agora boas partidas, com a chegada do Crespo aparecendo, pô, se for pegar o recorte do Luciano Juba, é algo absurdo. Agora à noite apareceu o nome do lateral do Cruzeiro, que de fato também tá fazendo um bom campeonato brasileiro, o Kaique. O lateral também do Cruzeiro. Mas assim, porra, eu ainda acho que o campeonato do Juba é melhor e o recorte do Luciano Juba é melhor do que o do Kaique. Então você fala assim, pô, meu irmão, tem uma coisa que não tá batendo e a gente volta àquele velho questionamento que de fato cada dia mais se confirma, que é a posição onde a equipe tá localizada, porque só pode ser isso. Porque o Bahia brigou na parte de cima no Campeonato Brasileiro passado, onde o Luciano Juba já fez um bom Campeonato Brasileiro e foi para a Libertadores. Novamente o Bahia brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro e o Luciano Juba novamente fazendo um grande ano, lateral com mais gols, com mais participações de gols do Campeonato Brasileiro, e você, numa lista de 50 nomes, você não ter esse cara, é alguma coisa que a gente fica se perguntando o que precisa fazer. Eu acho, e continuo achando, Ivan, que só vai ter um atleta do Bahia convocado, ou pelo menos assim, num questionamento em grande massa, da grande mídia, do eixo, de pô, esse cara do Bahia tem que estar na convocação, quando o Bahia ganhar alguma coisa. E olhe lá, porque aí vai começar a precisar de outras questões. Mas não sei mais do que precisa fazer dentro do Bahia o Luciano Juba, para pelo menos estar numa lista de 50 nomes, né, velho? Pois é, Yuri. Assim, deixando claro que essas listas, geralmente, elas são vazadas pelos próprios clubes, né? Assim, não existe uma comunicação oficial da CBF para comunicação externa, né? Como são vazados os nomes aparecem aos poucos, a gente imagina que isso venha de dentro dos clubes, que são avisados, porque precisam ser avisados com 15 dias, se eu não me engano, de antecedência, para que a liberação seja obrigatória, né, para a seleção, já que são jogos oficiais da FIFA, né? Então você tem que ter um comunicado com certa antecedência. E aí eles comunicam uma grande quantidade de nomes, depois fecha a lista em 23. Né? Geralmente são os clubes que vazam alguém de lá dentro, fala isso, né? Hoje vazou o nome de Caio Jorge também, que acabou de fazer mais um gol aqui, 1-0, né? Acabou não, fez o primeiro gol do Cruzeiro aqui no jogo contra o Mirassol, chegou a 14 no Campeonato Brasileiro.
E você falou do Kaique, que é um jovem lateral esquerdo, que apareceu mais nessa temporada, né? Que eu até acho que é um bom valor, né? Mas acho que tá abaixo de outros. Não só do Juba, sabe? Por exemplo, eu não acho que o Paulo Henrique do Vasco é o nome para estar nessa lista. Né? Por mais que tenha deficiência de laterais direitos no Brasil e tal, não acho. Acho que se o Lucas Piton tivesse, seria mais compreensível. Porque eu acho que é um lateral que tá fazendo um campeonato melhor. Sim. Não, um lateral que aparece sempre. Tudo bem que o jogo do Vasco até favorece ele. O Lucas Piton é o cara da assistência para Vergete, que é um dos melhores, se não o melhor cabeceador do Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é o segundo melhor, só perde para Flávio Lopes. E esses caras, tanto o Vergete quanto o Flávio Lopes, os caras são são os centroavantes que os laterais amam, né? Porque o cara joga na área, ele ganha ali, mesmo que o cruzamento não seja dos melhores, o cara tem um tempo de bola que é espetacular e eles ganham a bola no alto mesmo. Eu até compreenderia mais. Paulo Henrique eu já acho realmente. Eu acho, por exemplo, que Vitinho do Botafogo tá fazendo um campeonato melhor do que o de Paulo Henrique, lateral direito, né? Eu não compreendo, acho se Vitinho não tiver, mas pode estar, porque não vazou nenhum nome do Botafogo, pode ser que esteja. Né? Acho que o Matheus Pereira também do Cruzeiro vazou, que também tá nessa pré-lista. Eu realmente não compreendo. Eu acho que rolou até um burburinho aí no Twitter de que Juba estaria nessa lista, mas a mim chegou só aquela mensagem encaminhada com frequência, sem fonte, Sim. sem nada, né? Que a gente não sabe de onde veio, quem foi que falou, então não dá nem para apurar se foi uma fonte de respeito, uma fonte que a gente possa acreditar que tenha conseguido essa informação. Mas é como você disse, assim, por um lado, o lado torcedor ele tem duas coisas, né? Assim, porque a gente pensa no desfalque que ele daria, ainda mais que hoje a gente o calendário brasileiro está tão bagunçado que as datas FIFA estão sendo usadas, né? Então, Bahia passando do Ceará, as datas FIFA vão servir para ser as finais do Campeonato do Nordeste. Se o Bahia não passar do Ceará, bater aqui na madeira, é possível que as datas FIFA sejam usadas para os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, contra a Vasco e contra a Internacional. E aí você pensa num jogo desse quilate, numa final de Copa do Nordeste, ou num jogo importante desse contra a Vasco e contra a Internacional, você não ter o Juba, não ter Caio Alexandre ou não ter os dois. Aí o torcedor já fica, não, prefiro que não seja convocado. Só que, por outro lado, a gente está vendo esse final de semana, e isso foi mais forte ainda depois do Bahia vencer o Cruzeiro, a gente vê o quanto existe esse preconceito e o quanto a batalha pelo espaço dos clubes nordestinos, sobretudo o Bahia, que teve um investimento, que tem um investimento do Grupo City, que fez um bom campeonato do ano passado. Isso já aconteceu com o Fortaleza. Na Fortaleza chegou a Libertadores 3 anos seguidos, não teve um jogador convocado. Né? É capaz de Hércules ser convocado agora porque está no Fluminense. Pois é. E assim, é importante para marcar o território, como o Bahia marcou, indo lá, pagando a multa do jogador do Cauê lá no Corinthians, trazendo o jogador para cá, como o Bahia comprou o Zé Guilherme do Grêmio, como o Bahia fez uma proposta para o zagueiro Iago do Flamengo, marcar o território. Um desses passos que mostra esse crescimento do Bahia é sim uma convocação para a seleção brasileira. É colocar seus jogadores nessa vitrine que é importante da seleção brasileira para marcar esse território assim, não, a gente está aqui porque a gente tem jogadores bons, não é um acaso. Eu não estou aqui porque eu tenho apenas um conjunto, porque eu tenho apenas um treinador bom, ou porque eu tenho um jogador que é diferenciado, que é acima da média. Não, nós temos vários jogadores de nível, e outra coisa, e é um trabalho, porque assim, o Juba de hoje em dia não é o mesmo Juba que chegou do esporte. Sim, diversas características. O crescimento de Juba dentro do Bahia, ele é absurdo. O Juba aprendeu a defender. Se a gente lembrar o Juba que chegou aqui como lateral e o Rogério botou como lateral, o Juba não conseguia nem defender direito. Era complicado. Todo mundo falava, pô, Juba na esquerda, é melhor botar Rezende, porque Juba não consegue defender. Juba aprendeu a defender, né? Juba aprendeu a jogar por dentro, né? Aprendeu. Tem uma jogada, aprendeu a ser um jogador mais calmo. Pô, tem uma jogada no jogo contra o Corinthians que aquela confusão da Zorra na área, um chutão pra cima, todo mundo acha que ele vai dar um
uma espanada, ele vem, mata a bola aqui, ó, tranquiliza, sai jogando, tocando, né? Então, um jogador que tem um crescimento muito grande. E quando você trata de seleção brasileira, além de pensar no momento, e o momento de Juba é muito bom, você tem que pensar no futuro. A Copa do Mundo é só no ano que vem, ainda tem uma outra Copa, você não pode pensar só na próxima Copa do Mundo, você tem que criar, né, uma cultura de seleção do jogador, ganhar conjunto, né, porque o período de treinos que você tem com a seleção é muito curto, então você precisa pensar no futuro, no desenvolvimento do jogador. Então um jogador como o Juba, que é um jogador jovem, que tem muitos anos ainda pela frente, e muito crescimento, um potencial muito grande, isso a gente já sabia desse potencial quando ele estava no esporte, é um jogador que tem, vamos dizer assim, tem características de jogador de seleção brasileira, sabe? E eu acho que você presenteia o momento e mostra, eu acho que seria importante também, para mostrar, primeiro, um novo movimento na CBF, que a gente acha que é muito difícil acontecer, mas se o presidente da CBF, que é de um estado do norte do país, quisesse mostrar que a CBF é diferente, iria mostrar que ela pode convocar o jogador independente da sua origem. Segundo, que a gente espera que um técnico como o Carlo Ancelotti, um estrangeiro, ele venha para o Brasil sem os vícios dos treinadores nacionais. E os vícios dos treinadores nacionais passam por isso, né? Pelo só achar que o jogador é bom se ele jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, etc., de não olhar para o Nordeste. Então, eu esperava e ainda espero que Carlo Ancelotti venha da Itália sem os preconceitos que os treinadores brasileiros nascem, né? São criados, né? São forjados com esse preconceito, só achar que só tem jogador que presta no Sul e que jogador do Nordeste ou tá fazendo, ou ainda não foi para o Sul, ou já foi para o Sul e não presta mais para o Sudeste do país, né? Então eu espero que Ancelotti pudesse vir sem esse preconceito e olhar um pouco mais para cá. E é importante para o projeto do Bahia, né? É isso, Ivan. E tem outros dois pontos que a gente também não comentou ainda. Primeiro, valorizar o valor do passe do atleta. Porque uma convocação sobe muitos milhões na cifra do Luciano Juba, que em algum momento vai ser negociado com o Bahia. A gente não sabe se em 1 ano, em 2, em 3, enfim, alguma hora o Luciano Juba vai para o futebol europeu, deve ser um desejo do atleta, e claro, o Bahia tem que fazer também o dinheiro girar. Né? E o segundo, que inclusive o Guilherme falou aqui, falam muito de é melhor para o Bahia ele ficar aqui. Discordo bastante. Primeiro que atrai jogadores saber que podem ser convocados no Bahia. Então é exatamente sobre isso, irmão. Você pode trazer um moleque até de base, de você falar, irmão, aqui você vai ter, além de toda a estrutura de um City Futebol Group, todo o dinheiro, todo o investimento, poder sair daqui para o futebol europeu, tá sempre sendo mapeado, você pode bater na seleção brasileira jogando no Esporte Clube Bahia, irmão. Tanto para trazer moleques jovens com esse sonho, com esse futuro, quanto para trazer jogadores já carimbados, irmão. De você falar, irmão, aqui, a seleção brasileira aqui, a gente já teve atleta convocado, a gente tem atleta convocado, então aqui você também pode vir, que a seleção brasileira também vai estar de olho em você. Então acho também que tem esse fator, entre tantos outros que a gente está falando, entendo esse ponto do torcedor, inclusive para a partida da final da Copa do Nordeste, que Deus queira que a gente vai estar lá depois de passar do Ceará, a gente pode ir sem lateral direito. A gente não sabe a gravidade do Gilberto, o que de fato teve, fez exame hoje, mas eu não sei qual foi o resultado. Desculpa, qual foi o resultado do exame. Fez fisioterapia hoje no Bahia. Então, a depender, pode ficar fora das finais da Copa do Nordeste. E se o Arias for convocado, de novo, a gente não pode recusar uma convocação de uma partida oficial. Bahia vai ser lateral direito, né? Ou com alguém improvisado, seja o Acevedo, o Gabriel Xavier, ou alguém que faça aquela função. Michel Araújo, que joga de todas as posições, pode fazer também a lateral direito. Então, tem esse ponto, de fato, tem esse ponto da convocação, tirar um jogador do Bahia, mas tem outros pontos também para a gente levar em debate, por isso que vale. Mas eu continuo achando que é importante para o atleta ser convocado para a seleção brasileira, ainda mais o Luciano Juba. Valorizaria o atleta ainda mais e o passe. Como você falou, valoriza o projeto, né? Se o Bahia já bateu um recorde esse ano, no início do ano, de ter 3 jogadores convocados para um Sul-Americano Sub-17, né? Os 3 titulares, os 3 com participação intensa, os 3 importantes
na conquista do título pela seleção brasileira, né? Precisa de mais. Na base, o Bahia sempre teve jogadores convocados na base. Mesmo nos piores tempos do Bahia, ainda aparecia uma convocação ali, outra aqui, o jogador rapidamente saía do time, mas apareciam aqui. Hoje, nos últimos anos, as convocações elas têm sido muito mais acontecem de forma muito mais com muito maior frequência, né? Eu acho que precisa dar esse passo, sim. É um passo importante para o projeto do Bahia, né? É um passo importante para a gente atrair, não só você falou atrair jogadores, mas atrair marcas também, sabe? Atrair marcas, aumentar o valor do que o Bahia recebe da TV, aumentar o que o Bahia recebe dos patrocinadores, tudo isso, uma convocação para a seleção brasileira traz uma atenção dos clubes europeus também. Quem é esse cara que está sendo convocado pela seleção brasileira, né? Tudo isso eu vejo algumas desvantagens, mas eu acho que a médio e longo prazo só existem vantagens. E outra coisa, a gente tá falando de um jogador que tem um carinho da torcida, né? Um jogador que a gente tá vendo crescer. E é bom pro jogador também, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar esse lado do jogador também, né? Claro que tem o olhar do clube, mas é o olhar do jogador que vai estar mais motivado, né? Que beleza, vai estar fora no jogo, mas quando voltar, vai voltar mais motivado, vai voltar com uma experiência muito maior, sabe? Porque ele vai estar treinando com jogadores de grande qualidade, né? Vai uma experiência nova para ele, né? Vir lá para Granja Comari, viajar com a seleção brasileira. Então isso faz parte do desenvolvimento do jogador, da maturidade do jogador. Então eu acho que são diversos fatores. Eu acho que vai acontecer. Yuri, eu não sei se agora, eu não sei se vai ser necessário, como você falou, que o Bahia seja campeão de um torneio grande, de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Brasileiro, de não sei, de uma Libertadores, avançar bastante de uma Libertadores para ter um jogador convocado. A última vez que eu acho que a gente teve esperança de um jogador do Bahia convocado foi lá em 2000 com o Emerson ser convocado como goleiro, ou o Preto Casagrande, foram dois jogadores que venceram a bola de prata, e eu me lembro que Emerson dizia, eu quero ser convocado jogando no Bahia. Daquela vez, Emerson mereceu muito ali naquela época, apesar da concorrência, são 3 goleiros, eu acho que Emerson merecia muito ter sido convocado, e não foi. Preto nem tanto, mas eu acho que Emerson merecia bastante ser convocado. Vamos esperar que dessa vez a gente não fique só no sonho, né? Não fique só na expectativa, que a gente não se frustre, que o jogador não se frustre, mas eu acho que vai acontecer. Um dia vai acontecer, mais dia menos dia, a gente vai vencer essa barreira também.